Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia, hoje são 4 de maio de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Para a alegria do ateu Léo Marcolino, que possui um canal no YouTube com o mesmo nome, Léo Marcolino, trago aqui, mais uma vez, o livro de Norman Geisler, Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, Norman Geisler e Thomas Howe. O Norman Geisler foi pastor evangélico norte-americano, doutor em teologia e mestre em filosofia. Ele faz muito sucesso no meio evangélico, muito sucesso. Os evangélicos adoram o Norman Geisler. Ele faleceu em 2019, ano passado. Então aqui vou trazer mais uma explicação, porque se você olhar bem aí, o Norman Geisler coloca a palavra contradições entre aspas, porque ele era um cristão evangélico, daí um cristão fundamentalista. Ele dizia que a Bíblia foi um livro inspirado por Deus e não contém erros, contradições, discrepâncias, etc. O que é uma autêntica piada. Então o Norman Geisler dizia que a Bíblia não contém contradições. E estou aqui mostrando muitas passagens aqui do livro dele, mostrando aí para vocês. E as contradições e erros são em número bem significantes. Qualquer estudioso sério da Bíblia sabe muito bem que de Gênesis ao Apocalipse ela está lotada de mitos, lendas, erros, contradições, discrepâncias, etc. Deus algum existe e Deus algum participou da confecção de algum livro. Dizer que um livro é sagrado, isso aí é uma ilusão de cada pessoa religiosa. Dependendo da crença religiosa, os livros, entre aspas, sagrados mudam. Por exemplo, se você pegar um judeu, um cristão e um fiel do islamismo e perguntar a eles qual é o livro sagrado, você terá 3 respostas e não apenas uma. Viu como o sagrado depende da cultura de cada um? O cristão vai dizer que o livro sagrado para ele é a Bíblia cristã, contendo o Velho e o Novo Testamentos. Já o judeu vai dizer que a Bíblia sagrada para ele é a Bíblia hebraica, em que não há o Novo Testamento. Na Bíblia hebraica não existe o Novo Testamento. Então o judeu vai dizer que o livro sagrado para ele é a Bíblia hebraica, especialmente aí a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que não é velho para os judeus. E se você perguntar ao fiel do islamismo, ele vai dizer coisa diferente. Ele vai dizer que o livro sagrado para ele é o Corão. É o Corão. E acabou-se a conversa. Viu como é? O livro sagrado depende de cada cultura. Muito bem. Então vamos aqui a mais uma contradição bíblica. E o Norman Geisler vai dizer que não é contradição. E você aí vai rir novamente. Principalmente o Léo Marcolino. Então a pergunta aqui é a seguinte, gente, para ser bem claro. Na lenda sobre ali Jesus conversando com o discípulo Pedro, antes de Jesus ser preso, Jesus diz uma coisa ao discípulo Pedro. Ele diz assim, você já escutou isso aí
Você escuta isso com muita frequência, não é? Em igrejas evangélicas e até mesmo em igrejas católicas. Jesus disse ao discípulo Pedro o seguinte: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu, Pedro, me negarás 3 vezes. Então, isso aí, você escuta sempre, não é? Jesus dizendo a Pedro, repito, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aconteceu, né? Jesus ali foi preso, o discípulo Pedro seguiu a Jesus, foi reconhecido ali por algumas criadas, na lenda, e Pedro negou 3 vezes, dizendo que não conhecia a Jesus. Negou para não ser preso. Então, ele negou 3 vezes. Quando ele termina de negar pela 3ª vez, aí o galo canta. É isso aí que você ouve, não é? Aí a pergunta é isso aí, gente, que está nos 4 evangelhos do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas e João? Os relatos estão nos 4 evangelhos. E é isso mesmo aí que Jesus diz a Pedro? Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. É isso mesmo, gente? Será que é isso que está nos 4 evangelhos? A resposta é, claro que não. Isso aí está nos evangelhos de Mateus, Lucas e João, mas não está no evangelho de Marcos. No evangelho de Marcos, a coisa é diferente. Por quê? Porque não estamos tratando, gente, de fatos reais. São lendas e mais lendas, isso escrito, tudo isso escrito ao longo de muitos anos, em discursos orais apenas, boca a boca, e pessoas que não conviveram com Jesus não participaram dos 4 evangelhos. Nenhum dos evangelistas conheceu a Jesus. Nenhum dos evangelistas andou com Jesus. Entendeu? Então, veja bem. Em Mateus, você tem esse relato aí. E em Marcos também. Só que Mateus e Marcos entram em contradição. Viu aí? Entram em contradição, em discrepância. Mateus diz, está lá em Mateus, Jesus diz a Pedro, antes que o galo cante, tu, Pedro, me negarás 3 vezes. Isso em Mateus. Em Marcos é diferente. Então vou ler aqui o que está em Mateus e o que está em Marcos, e você verá a diferença. Vamos lá, Mateus, capítulo 26, versículo 34. Mateus, capítulo 26, versículo 34. Vamos lá, diz assim, Jesus falando para o discípulo Pedro, antes de Jesus ser preso. Jesus assim diz, replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Viu aí? Em Mateus. Jesus dizendo a Pedro, antes que o galo cante, tu, Pedro, me negarás por 3 vezes. Agora vejamos o mesmo relato em Marcos. E aí, gente, a diferença. Então, em Marcos, capítulo 14, versículo 30, temos assim. Respondeu-lhe Jesus, Jesus aqui falando para o Pedro, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Vou repetir. Jesus diz a Pedro, em verdade te digo que hoje, nesta noite,
antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Você, rapidamente aí, você é uma pessoa inteligente e já viu aí a diferença. Em Mateus, Jesus diz a Pedro que antes que o galo cante, Pedro o negará por 3 vezes. Já em Marcos é diferente. Diz que antes que o galo cante 2 vezes, e não apenas uma, como está em Mateus, antes que o galo cante 2 vezes, Pedro negaria a Jesus 3 vezes. Viu aí a diferença? Em Mateus, o galo canta 1 vez. E em Marcos, o galo canta 2 vezes. E aí? 1 vez ou 2 vezes o galo cantou? Eu quero saber, é isso aí. O galo cantou 1 vez ou o galo cantou 2 vezes? Muito bem. Então você viu aí, não é? A pergunta é essa. E agora, o galo cantou apenas 1 vez, após Pedro mentir a Jesus por 3 vezes, como está em Mateus? Ou o galo cantou, ou melhor dizendo, o galo cantou 2 vezes, como está em Marcos, após as mentiras do discípulo Pedro? Eis aí a pergunta. Então o Norman Geisler vai aqui responder que não há contradição aí, e você vai rir. Então vamos aqui, acompanhe aí na página 368 do livro dele. Ele coloca assim, Mateus capítulo 26, versículo 34, e Marcos capítulo 14, versículo 30. É a contradição, gente, a discrepância. Então ele escreve assim, o Norman Geisler. Quando Pedro negou a Cristo, o galo cantou 1 ou 2 vezes? Eis aí a pergunta que o Norman Geisler faz. 1 vez em Mateus e 2 vezes o galo cantou em Marcos. E aí o Norman Geisler vai apresentar o problema. Ele diz assim, Mateus e João, ele coloca aí o livro de João, Evangelho, 13:38. Dizem que antes que o galo cantasse 1 vez, Pedro negaria o Senhor 3 vezes. Marcos, porém, afirma que Pedro o negaria por 3 vezes, antes de o galo cantar 2 vezes. Qual dos relatos está correto? Pergunta aí o Norman Geisler. Agora ele vai apresentar aqui uma coisa que o Léo Marcolino adora, a solução trazida pelo Norman Geisler para desfazer essa contradição aqui, essa discrepância. Como é impossível você dizer que não há contradição aqui, discrepância, como isso é impossível, o Norman Geisler vai tentar fazê-lo. E aí a emenda sairá pior que o soneto. Então vamos lá. Ele escreve logo assim, não há contradição entre os 2 relatos, diz o Norman Geisler. Não há contradição entre os 2 relatos, porque, conforme as palavras realmente expressas nos textos, Mateus e João não afirmam quantas vezes o galo cantaria. Eles, Mateus e João, eles apenas dizem que Pedro negaria Cristo 3 vezes, antes que o galo cante, sem dizer quantas vezes o galo cantaria. Marcos, possivelmente, esteja sendo mais específico, afirmando com exatidão quantas vezes o galo cantaria. Gente, e ele continua aqui no outro parágrafo. Só vou mostrar o outro parágrafo do Norman Geisler quando eu explicar isso aqui. Então, isso aqui, gente, é para você rir bastante. É para você rir muito. O Norman Geisler, ele está dizendo que Mateus e João não afirmam quantas vezes o galo cantaria.
não afirmam, eles não dizem que o galo cantaria uma vez após as 3 mentiras de Pedro. Ele diz que isso não está em Mateus e nem está em João. Vamos mostrar isso mais à frente. Então isso aqui é para você rir muito. Ele diz aqui que Marcos possivelmente esteja sendo mais específico. Isso aqui é uma piada. O Marcos, no Evangelho de Marcos, não existe isso de ser mais específico. O Evangelho de Marcos diz coisa que entra em contradição com o que diz o Evangelho de Mateus. Em Mateus é dito que após as 3 mentiras do discípulo Pedro em relação a Jesus, dizendo que não conhecia a Jesus, depois das 3 mentiras, o galo cantou. Isso aí é implícito, o galo cantou. E aí, uma vez subentendido, o galo cantou. Pedro, em Mateus, negou 3 vezes a Jesus, negou que o conhecia. E, após a 3ª mentira, o galo cantou. Então aí, um canto do galo, em Mateus. E João diz a mesma coisa. Depois eu mostro o Evangelho de João. Pedro negou 3 vezes a Jesus, e depois o galo cantou. Apenas um canto do galo. Agora, Marcos é diferente. Marcos diz aí que antes que o galo cante 2 vezes, olha a diferença. Pedro o negaria por 3 vezes. E o Norman Geisler diz que não há aqui contradição, que é uma autêntica piada. Então vamos aqui mostrar agora o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Vamos aqui, para que você aí entenda. Então em Marcos, capítulo 14, 30, temos aqui novamente, vou ler para que você não esqueça aí, 14, 30. 14, 30, vamos aqui. Diz assim, respondeu-lhe Jesus. Jesus disse ao discípulo Pedro, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Viu aí a diferença? E diz o Norman Geisler que o Evangelho de João 13, 38. João 13, 38. Veja aqui. 13, 38. João 13, 38. Diz o Norman Geisler que o Evangelho de João também não diz que o galo cantou apenas uma vez, depois das mentiras do discípulo Pedro. Diz o Norman Geisler que o Evangelho de João não diz isso. Claro que diz. Claro que diz que o galo cantou apenas uma vez. E vou ler aqui para vocês. João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 38. Então vamos aqui, gente. Veja bem. Aqui. Veja bem, diz assim. Respondeu Jesus, Jesus aqui, dizendo ao discípulo Pedro, darás a vida por mim? Jesus perguntando a Pedro, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais, veja aí, jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Viu aí? O Evangelho de João aqui diz, olha aqui o jamais. Diz assim, jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então o Evangelho de João está de acordo com o Evangelho de Mateus, dizendo aqui que somente após as 3 mentiras do discípulo Pedro é que o galo cantou. Porque aqui ele diz, ó, jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Entendeu aí? Então, João está dizendo que o galo só cantou após as 3 mentiras do discípulo Pedro. E o Norman Geisler diz que Mateus e João
não dizem claramente que houve apenas um canto aí, o primeiro canto do galo. E você vê aí que se trata realmente do primeiro canto do galo. E o Norman Geisler, em seu livro, ele diz que Marcos aí foi mais específico. Não foi mais específico. Quando ele diz que Marcos foi mais específico, na verdade o Marcos está dizendo coisa que não está em Mateus, nem em Lucas e nem em João. E agora vamos aqui à parte que eu falei, que é o último parágrafo da explicação do Norman Geisler. E aqui, como não existe saída para ele, ele mesmo vai reconhecer aqui o erro. Ele mesmo vai reconhecer aqui o erro. Veja o que ele diz, acompanhe aí. Ele escreve assim: é também possível que a diferença entre os relatos, entre Mateus e Marcos, seja devida a um erro. Veja aí, o próprio Norman Geisler, que dizia que a Bíblia não contém erros nem contradições, ele próprio aqui está afirmando um erro aqui de um copista no livro de Marcos. Viu aí? Ele próprio aqui reconhecendo a existência de um erro. Porque é impossível desfazer essa discrepância, essa contradição. Então ele diz assim: é também possível que a diferença entre os relatos seja devida a um erro de um copista no livro de Marcos, que resultou na inserção de 2 vezes em manuscritos antigos. Marcos capítulo 14, versículo 37:2. Isso explicaria porque alguns manuscritos importantes de Marcos mencionam apenas um canto do galo, tal como em Mateus e João, e porque aparece a expressão 2 vezes em diferentes lugares, em alguns manuscritos. Fecha aspas aí. Ora, o Norman Geisler está dizendo aqui que isso aí pode ter sido um erro de copista. Um erro de copista, na expressão 2 vezes, trocando 2 vezes por 1 vez. Então ele mesmo aqui está reconhecendo que existe aqui a possibilidade aqui de um erro. E ele dizia que a Bíblia não contém erros, nem contradições, etc. Mas a Bíblia está cheia de erros, contradições, discrepâncias, lendas, etc. Então ele diz aqui, para amenizar o problema, ele diz aqui que isso aí pode ter sido um erro de um copista. Foi copiar o texto do outro e errou aí. Não, gente, não se trata de erro aqui. Isso aqui é uma brincadeira do Norman Geisler. Não se trata de erro aqui. Em Mateus, Jesus disse a Pedro que antes que o galo cante, o Pedro negaria a ele por 3 vezes. E isso aconteceu mais à frente no relato lendário. Jesus foi preso em Mateus. Você vê lá versículos 69 a 75. Jesus foi preso e o discípulo Pedro o acompanhou. E Pedro foi reconhecido por criadas. E elas disseram que Pedro acompanhava Jesus. E aí Pedro negou, dizendo que não conhecia a Jesus. Então Pedro, em Mateus, Pedro negou a Jesus 1 vez. Pedro negou a Jesus 2 vezes. E Pedro negou a Jesus pela 3ª vez, em Mateus. E aí o galo cantou. Já em Marcos, veja lá, capítulo 14, versículos 66 a 72. Em Marcos, gente, não foi só um erro de copista, não. Porque em Marcos, Jesus foi preso e o discípulo Pedro o acompanhou. Veja lá, Marcos, capítulo 14, versículos 66 a 72. Então, o relato de Marcos é diferente do de Mateus e entra em contradição. Então, veja, em Marcos, Jesus foi preso. O discípulo Pedro acompanhou Jesus e as criadas reconheceram o discípulo Pedro. E Pedro negou a Jesus, dizendo que não conhecia.
negou a Jesus por 3 vezes. E o galo cantou aí 2 vezes. E não foi erro por quê? Porque na narrativa da lenda, quando Pedro negou a Jesus pela primeira vez, o galo cantou. Na primeira mentira do Pedro, o galo cantou. Aí Pedro mentiu pela segunda vez, mentiu pela terceira vez, e depois da terceira mentira, o galo cantou de novo, em Marcos. Então não foi apenas um erro de copista, como diz o Norman Geisler, entendeu? Seria um erro de copista em Marcos, se as 3 mentiras de Jesus em Marcos, só depois das 3 mentiras de Pedro, melhor dizendo, só depois das 3 mentiras de Pedro em Marcos, aí haveria o canto do galo, 2 cantos. Entendeu? Porque em Mateus o galo só canta depois das 3 mentiras de Pedro. Em Mateus, Lucas e João, o galo só canta depois das 3 mentiras de Pedro. Em Marcos é diferente. O galo não canta 2 vezes e nem depois das 3 mentiras de Pedro. É tudo dividido. O Pedro diz a primeira mentira, que não conhece a Jesus, e aí o galo canta depois da primeira mentira. Aí vem a segunda mentira, a terceira mentira, e aí o galo canta de novo, em Marcos. Então essa contradição aí é mais uma contradição que você não pode desfazê-la. Não pode desfazê-la. Mateus, Lucas e João dizem uma coisa, que o galo cantou uma vez após as 3 mentiras de Pedro. Já Marcos é diferente. Diz que o galo cantou 2 vezes. E não cantou 2 vezes depois das 3 mentiras de Pedro. Não. Foi fracionado. Pedro mentiu pela primeira vez. Aí o galo cantou. Aí mentiu pela segunda e pela terceira. Depois o galo cantou de novo. Não adianta dizer que foi apenas um erro de copista. Entendeu? Portanto, aí mais uma contradição bíblica. Muito obrigado. Tá na cara, falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior, é canalice.